E aí, pessoal, tudo tranquilo? Eu estou aqui de volta hoje para fazer a segunda parte da revisão de linguagem C para que a gente possa começar de fato a trabalhar com a linguagem C++ e começar a apresentar as novidades e coisas diferentes que C++ vai nos proporcionar a partir de agora, ok? Então, os tópicos para a gente ver aqui hoje vai ser, vou botar aqui como comentário, tópicos, vai ser ponteiros, alocação dinâmica, memória e trabalhar com arquivos. Então, é isso aqui que a gente vai trabalhar para relembrar como é que funciona esses conceitos em linguagem C. Então, vamos criar um esqueleto aqui, ó. Include stdio.h, main, retorna 0. Aqui, isso aqui vai ser o arquivo chamado revisão.c. Vou aumentar um pouquinho mais a letra. E vamos começar falando de ponteiros. Ponteiros, eles são o quê? Eles são variáveis que vão guardar dentro de si o endereço de memória de algum lugar da memória. Então, olha só. Digamos aqui, para a gente exemplificar essas coisas, vamos criar uma variável inteira chamada valor. Eu vou inicializar como valor igual a 12. Ok? Então, valor é igual a 12. E para poder criar uma variável, vai ser um ponteiro, nós vamos utilizar, vou colocar no comentário aqui, ó, ponteiros. Nós temos dois operadores, o operador asterisco vai desreferenciar um ponteiro quando usado junto com uma variável. Ele também vai, quando você está usando na declaração de uma variável, declara uma variável como ponteiro para o tipo apontado. Então a gente vai ver essas duas aplicações aqui desse operador asterisco. Então, por exemplo, aqui, ó, deixa eu botar ponto aqui para ficar explícito que são frases diferentes. Vou começar com maiúsculo aqui também. Pronto. Então, o que eu vou fazer aqui é utilizar esse operador asterisco aqui para criar um ponteiro para um número inteiro. Então, eu vou criar aqui, ó, int asterisco. Tem gente que costuma botar espaço aqui ou botar o asterisco junto com uma variável. Eu prefiro deixar assim. P para indicar que é um ponteiro, valor. Então, agora, essa variável aqui, pValor, vai conter um endereço de memória que depois eu vou utilizar o outro operador de ponteiro que tem para poder, no caso aqui vai ser o mesmo asterisco, para desreferenciar e acessar o conteúdo do endereço de memória que estiver apontado dentro dessa variável. Por exemplo, vamos colocar aqui, ó, printf, o valor da variável, vou botar o valor não, conteúdo da variável valor vale, dentro de, e aqui eu vou colocar simplesmente valor. Aqui não tem nenhum mistério, certo? Ele vai pegar o valor, esse valor aqui, e vai jogar 12 aqui dentro. O que eu vou fazer agora, eu vou apontar, ou seja, vou colocar o endereço de memória dessa variável aqui para esse ponteiro. E para fazer isso, eu vou precisar do segundo operador de ponteiros.
pegar um pouquinho para cá e fica tudo bonitinho. Esse operador aqui, o e-comercial. Esse operador aqui busca o endereço de memória de uma variável. Então, olha só. Nessa variável aqui, pvalor, eu preciso guardar o endereço de memória de alguma coisa. Nesse caso aqui, eu vou fazer a seguinte coisa. Eu vou pegar pvalor, vai receber o endereço de memória da variável valor. Então, agora, esse pvalor ele é um endereço de memória que está apontando para o mesmo endereço de memória que essa variável está aqui. Então, tanto pvalor quanto valor estão apontando para o mesmo endereço de memória. Então, em princípio, eu consigo acessar o valor dessa variável aqui utilizando essa outra variável. Olha só. Printf. Mas antes, eu vou imprimir o endereço de memória para mostrar de fato qual é o endereço de memória que isso aqui está acessando. Então, olha só. O endereço de memória contido em pvalor vale. E aqui a gente usa um porcento especial aqui, que é o porcento %p, para indicar que é um ponteiro que a gente vai colocar aqui dentro. E eu vou pedir para imprimir agora pvalor. Por fim, o conteúdo do endereço de memória apontado por pvalor vale %d, porque é um inteiro. E agora eu vou pegar o quê? Pvalor, mas eu quero desreferenciar, ou seja, eu quero acessar o conteúdo que se encontra no endereço de memória guardado por pvalor. Então, para fazer isso, eu tenho que desreferenciar, eu vou colocar aqui. Ou seja, quando você coloca esse asterisco aqui antes da variável, que já é um ponteiro, você está pedindo para acessar o valor que está contido lá dentro, e não o endereço de memória, igual a gente está fazendo aqui. Ó. Se eu vou compilar isso daqui, eu já tinha feito umas coisas aqui antes, então ignora isso. Vamos lá, vamos compilar isso aqui. Ó. GCC, revisão.c, -o, revisão.ese, revisão. Tá aqui, ó. O conteúdo da variável valor vale 12. Foi o que a gente fez aqui, ó. Int valor igual a 12. O conteúdo de memória, endereço de memória contido em pvalor vale 0028ff38. Isso aqui é um endereço de memória para o qual o pvalor está apontando. E se a gente lembrar aqui, ó, pvalor está apontando para o endereço de memória da variável valor. Então, se eu desreferenciar, se eu acessar o conteúdo que está guardado dentro desse endereço de memória aqui, tem que ser o conteúdo que está guardado na variável valor, que vale 12, que é exatamente o que ele mostrou aqui. Ó. O conteúdo do endereço de memória apontado por pvalor vale 12. Então, com isso, a gente consegue acessar variáveis quando você passar endereço de memória dessas variáveis. Então, isso permite a gente fazer algumas coisas, como, por exemplo, passar variáveis por referência para outras funções. E como é que funciona a passagem de referência? Vamos criar uma função aqui chamada void test int valor. Tá bom. E o que eu vou fazer? Vou copiar isso aqui mais para cima. O que eu vou fazer é essa função teste aqui vai somar 1 ao valor que for passado aqui nesse parâmetro.
Então, vou fazer valor igual a valor mais 1. Aí, o que vai acontecer? Nessa função aqui, na main, vou chamar a função teste passando valor para ela. E o que vai acontecer? A função vai chamar isso aqui, ó, int valor igual a 12, vai reservar na memória um espaço para uma variável inteira. Vou guardar o valor 12 lá dentro. Em seguida, eu vou chamar essa função aqui, teste, e vou passar essa variável para cá. Quando ele passar para cá, o que ele vai fazer? Esse int valor aqui, ele pertence a um escopo diferente. Então, o que vai acontecer é, na hora que eu passar valor, ele vai passar 12 para essa função. Ele vai guardar essa nova variável, né, dentro desse escopo diferente, vai somar o valor. Então, esse valor aqui, dentro desse escopo, vai passar de 12 para 13. E quando acabar o escopo, o compilador vai apagar da memória essa variável. Então, o que aconteceu é, apesar de eu ter passado essa variável valor para minha função, quando ele passar para essa linha daqui, ele já vai ter acabado com o escopo da função e não vai ter alterado o valor da minha variável aqui, vai continuar sendo 12. Olha só, vamos compilar para verificar que isso é verdade. Revisão. Aqui, ó, o conteúdo da variável valor vale 12. Mas tem vezes que a gente quer que a nossa função que a gente está querendo criar modifique de fato as nossas variáveis. Então, para que isso seja possível, a gente faz a passagem de parâmetro, não simplesmente criando uma nova variável. Bom, a gente vai estar criando uma variável nova sim no escopo novo, mas o que a gente vai fazer é passar um ponteiro para a variável que a gente quer acessar. Então, olha só, ao invés de passar aqui agora simplesmente valor, eu vou passar o endereço de memória da variável valor. Então, quando isso aqui acontecer, o que ele vai fazer? Ele vai chamar a função teste passando o endereço de memória da variável valor. Então, ele vai vir para cá. Ele vai guardar dentro dessa nova variável que eu estou criando aqui, que agora é um ponteiro para inteiro. E ele vai guardar dentro dessa variável valor o endereço de memória dessa variável aqui, ó. E aí, o que ele vai fazer? Agora, como isso aqui é um ponteiro, eu preciso desreferenciar. Então, o conteúdo dentro da memória que está dentro desse endereço aqui, guardado nessa variável valor, ou seja, desreferenciado, tem que ser o conteúdo que está lá dentro mais 1. Então, agora o que ele fez? Ele foi lá foi no endereço de memória da minha variável que está aqui, ó, nesse escopo, somou 1. E agora, quando terminar esse escopo aqui, o que vai ser apagado vai ser esse ponteiro e não o valor que estava dentro da variável. Agora, o que vai acontecer então? Eu vou chamar essa função teste passando o endereço de memória. Essa função vai alterar lá dentro da memória o número que estava lá, vai passar de 12 para 13, porque vai somar 1. E quando ele pedir para imprimir aqui, você vai ver que o valor vai estar valendo 13 dessa vez. Então, vamos compilar novamente, ó. Compila, revisão, .ese. E agora o conteúdo da variável valor, ao invés de ser 12, vai ser 13. Olha lá? Porque a gente alterou direto lá na memória o valor da variável. Então, desse jeito aqui, a gente consegue passar variáveis que vão poder ser alteradas por outras funções. Ok? Então, com isso aqui, a gente tem uma grande flexibilidade para trabalhar com funções. Que agora a gente, de fato, pode utilizar funções para alterar as nossas variáveis em outros escopos. Agora, essas variáveis aqui, todas elas são criadas num espaço de memória chamado de stack, ou de pilha, em português.
que... Vou escrever aqui em cima. Espaços de memória. A memória é uma só, tá, gente? Então você tem se você for olhar lá, você tem um pentezinho de memória dentro do seu computador, e aquilo ali é uma coisa só. Você começa de endereço de memória zero até onde cabe a memória. De 0 até 2 GB, 0 até 4 GB, 8 GB, enfim. Só que como a gente está utilizando o sistema operacional ele é responsável por gerenciar a memória para que os programas funcionem em harmonia. Então o que é que acontece? O sistema operacional ele vai separar, na hora que você vai executar o seu programa, ele separa um pedacinho de memória, onde o seu programa vai ter um espaço ali para ele trabalhar, para criar suas variáveis de ambiente, criar as coisas, como por exemplo essa variável aqui, ou essa daqui. Só que algumas vezes acaba sendo necessário que você precise guardar informações em outros lugares que não no stack. Deixa eu completar aqui, ó. O stack ou pilha é não é um endereço de memória, é um range, é um intervalo de memória que o sistema operacional reserva para as variáveis do seu programa para que ele execute sem problemas. Só que muitas vezes você precisa guardar variáveis. Ou seja, você pode ter variáveis que ocupam mais espaço do que o stack permite que você guarde. O stack normalmente é um intervalo pequeno de memória. E às vezes você está querendo guardar, sei lá, uma matriz 1 milhão por 1 milhão. Por algum motivo você queira fazer isso, né? Existem motivos muito bons para você fazer isso, como por exemplo, trabalhando em machine learning, que é aprendizado de máquina. Existem situações que você precisa fazer matrizes muito grandes. E para isso você vai. Como eu posso dizer? Para isso, o stack não vai ser capaz de guardar. Então, para isso, você tem uma outra região de memória que o sistema operacional vai te permitir, que vai ser o heap, que a gente vai chamar de memória livre. Eu vou estar sempre utilizando aqui nas minhas aulas a nomenclatura em inglês, porque é o padrão da literatura. Mas vocês têm que saber que stack se traduz para pilha e o heap vai se traduzir para memória livre. Então, o heap vai ser o quê? É um intervalo memória, sistema operacional irá reservar para o seu programa sempre que o programa pedir para o sistema operacional. Então, qual que é a diferença do stack e do heap? Do stack é um pequeno pedacinho de memória que funciona como se fosse uma pilha de livros. Ou seja, você vai colocando uma variável em cima da outra e à medida que os escopos vão saindo, o programa vai removendo as variáveis do topo da pilha, um por um, até chegar lá no fundo. Isso faz com que o stack trabalhe de maneira muito rápida. Porque o programa ele sempre sabe qual é exatamente o endereço de memória de cada uma das variáveis. Porque você está empilhando uma em cima da outra. Então você tem como saber onde que cada variável está. Já no heap, você imagina como se fosse ao invés de uma pilha de livros um em cima do outro,
Imagina uma mesa muito grande onde você joga os livros tudo aleatoriamente. Aí, qual que é o papel do sistema operacional nesse caso? É procurar nessa mesa grande um espaço livre para onde você queira guardar mais um livro nessa situação. Então, qual que é a desvantagem nesse caso? A alocação de memória no heap, ela gasta mais tempo porque o sistema operacional tem que procurar em algum lugar uma região onde região contígua, ou seja, não pode ter nenhum bloco de memória ocupando no meio do caminho ali, tem que ser tudo do começo até o fim, reservado bonitinho para você. Ele tem que reservar essa região em algum lugar da memória, então ele vai ter que gastar tempo procurando essa região. Mas a vantagem que o heap te dá com respeito ao stack é a quantidade de memória acessível. No heap você tem uma quantidade muito grande de memória que você vai poder utilizar. E só para completar, se você está utilizando o heap, você vai ser responsável por desalocar essa memória depois. No stack, quando você sai do escopo, ele desaloca a memória automaticamente. Então você não tem que se preocupar com nada disso. No heap você precisa se preocupar sim. Então como é que funciona essa questão da alocação de memória no heap? Ou seja, alocação dinâmica de memória. Digamos que eu queira criar uma nova variável inteira aqui, só que essa variável inteira vai ser guardada no heap de memória, na memória livre. Então, para isso, a gente precisa utilizar duas funções para poder fazer a alocação dinâmica de memória. Nós temos aqui duas funções. É o malloc e o free. Malloc vai alocar, vai pedir para o sistema operacional alocar memória no heap, mas ele retorna um ponteiro para a memória alocada. E a função free vai desalocar a memória no heap, mas como parâmetro ele precisa ter um ponteiro para tal endereço de memória. Ok, então como é que vai funcionar essa história toda? Lembrando, isso aqui é uma revisão, vocês já sabem isso aqui em princípio, né? Então se eu quero criar uma nova variável, digamos, chamada, não sei, int, vai ser uma variável inteira, eu vou chamar de inteiro escondido. Não sei porquê, mas gostei desse nome. Então isso aqui vai ser, para criar essa variável aqui, não no stack, igual a gente fez aqui em cima, mas no heap, na memória livre, eu preciso chamar a função malloc. Malloc. Essa função malloc aqui vai precisar do stdlib. Então a gente vai colocar aqui stdlib.h. E o que eu vou ter que passar aqui? Eu vou ter que passar o tamanho que eu preciso alocar minha variável. Ou seja, a quantidade em bytes de memória que eu vou precisar alocar. Para isso existe a função sizeof. Essa função aqui vai alocar a quantidade apropriada para o tipo de dado que você passar. Então, por exemplo, aqui eu quero criar uma função, uma variável que é inteira. Então, essa função aqui vai me retornar o tamanho em bytes de um número inteiro. Se eu passar um int aqui. Aqui embaixo eu vou colocar um printf também, para mostrar que o tamanho de um inteiro. Vamos colocar aqui, ó, embaixo. Printf, o tamanho
de um número, uma variável inteira, vale %d, porque é um número inteiro, bytes. E aqui como parâmetro eu vou passar size of int. Então quando a gente executar o programa, ele vai mostrar aqui qual é o tamanho em bytes que a variável inteira está ocupando na memória. Só que isso aqui está errado. Por quê? Como eu falei aqui em cima, o malloc ele vai alocar na heap, mas ele retorna um ponteiro. Então eu preciso guardar aqui nessa variável como sendo um ponteiro. Então eu preciso colocar aqui esse asterisco. Ok, então desse jeito aqui, eu criei lá na minha memória livre, na heap, uma variável inteira chamada inteiro escondido. Eu posso guardar o valor que eu quiser lá. Por exemplo, aqui, o valor que eu vou guardar dentro da variável inteiro escondido vai ser 132. Eu vou colocar aqui também, ó, printf, o valor contido em inteiro escondido vale. Eu vou botar a barra N aqui também no final. A barra N aqui também. E aqui eu vou pegar o valor que está aqui dentro. Então, desreferenciar o ponteiro inteiro escondido. Só que, sempre que você trabalhar com alocação dinâmica, ou seja, trabalhar com a função malloc, você é obrigado a trabalhar também com a função free. Ou seja, se você alocou memória, se você alocou um lugar na memória livre, heap, você é responsável por desalocar ele depois, senão ele vai aquela região de memória vai ficar travada para o seu sistema operacional. Então é como se você alocou, falou, ó, sistema operacional, eu vou utilizar esse pedaço de memória aqui, pode ser? Aí falou, o sistema operacional falou, ok, mas você é responsável depois para liberar ele para mim, ok? Aí você fez as coisas aqui, aí esqueceu de desalocar. O sistema operacional está marcando aquela região de memória lá ainda como sendo utilizada pelo seu programa, mesmo que o seu programa foi embora. Então, para corrigir isso, o que a gente precisa fazer? No final do programa, eu preciso liberar a memória utilizando a função free. Então, vou passar aqui free, e como coloquei aqui, eu tenho que passar como parâmetro um ponteiro para o endereço de memória. O ponteiro para o endereço de memória é a variável inteiro escondido. Inteiro escondido. Vamos compilar aqui, ó, tchum, revisão.exe. E só para relembrar o que vai acontecer. Eu vou criar uma variável inteira chamada valor. Estou criando na memória livre uma nova variável inteira chamada inteiro escondido. Eu estou passando o valor de 132. Estou chamando teste. O teste vai modificar o conteúdo da variável valor de 12 para 13. Estou criando um ponteiro para a variável valor. Esse ponteiro vai apontar para a variável valor aqui, estou nessa linha, né? O ponteiro vai receber o endereço de memória da variável valor. E aqui eu estou imprimindo as coisas. E no final aqui eu libero da memória a variável inteira que eu criei na memória livre. Então, executando o programa, nós temos aqui. Ele de fato modificou o valor aqui, o conteúdo da variável valor de 12 para 13. Está aqui o endereço de memória. A gente está vendo aqui que, à medida que a gente modifica o programa, os endereços de memória também vão mudando. Isso é absolutamente normal. O conteúdo do endereço de memória é apontado para o p-valor vale 13. E o p-valor está apontando para essa mesma variável aqui. Aí que as modificações que a gente acabou de fazer. O tamanho de uma variável inteira vale 4 bytes. Cada byte tem 8 bits. Então aqui, 8 vezes 4 dá 32 bits. Então com isso, se você quiser, você pode calcular a quantidade de números que o inteiro consegue guardar nessa máquina.
Você calcula 2 elevado a 32, esse é o número de possíveis valores que podem ser guardados no sua variável inteira. Lembrando que você tem que dividir por 2 para que tenha números negativos e números positivos. E por fim, o valor contido em inteiro escondido vale 132, que foi o que a gente fez aqui. Então, esse 132 aqui foi guardado na memória livre, nessa variável que a gente criou. E uma das vantagens de você criar uma variável na memória livre é que ele é independente do escopo. Enquanto você não liberar utilizando o free, esse valor aqui, 132, vai ficar guardado lá na memória o quanto você precisar, o tempo que você precisar. Então você pode acessar por outras funções, você pode, como eu posso dizer, você pode modificar o valor dessa variável dentro dessa função aqui, por exemplo. E quando sair de escopo, o valor modificado vai continuar como você modificou. Então você pode pensar que essa variável aqui é uma variável que sobrevive aos escopos, à mudança de escopo. Então com isso aqui isso aqui termina essa parte de ponteiros de revisão. Então vamos trabalhar agora rapidinho. A próxima parte aqui vai ser a parte de aqui a gente trabalhou com ponteiros, a gente falou de alocação dinâmica, e a última parte vai ser a parte de arquivos. Então vou remover tudo isso aqui, ó. Remove essa função, pode deixar o stdlib. Arquivos. Precisamos, antes de tudo, criar um ponteiro que irá apontar para o nosso arquivo. Você cria esse ponteiro utilizando o tipo de dado file ponteiro. Então, olha só, a gente vai vir aqui. Para acessar arquivo, você precisa do stdlib, tá, gente? Então, você tem que colocar isso aqui. Então, file asterisco, e vamos chamar aqui essa variável de arc. Agora, meu propósito aqui primeiro vai ser criar um arquivo novo e eu vou guardar alguma coisa dentro desse arquivo. Então, eu vou botar aqui, ó. Para abrir um arquivo, nós utilizamos da função fopen. Fopen de file open, abrir o arquivo. A função fopen você precisa passar o caminho do arquivo e o modo. Onde modo aceita W para escrita, R para leitura e o modificador mais para o que é para append, para como é que é a palavra em português? Não é sobrescrever. Para, vou botar assim, adicionar mais texto no final do arquivo. Pronto. Então vamos utilizar essa função aqui, fopen. Só que essa função retorna para a gente um ponteiro. Ou seja, ele vai abrir o arquivo, pegar o conteúdo do arquivo, jogar na memória, na heap, na memória livre, e vai nos fornecer um ponteiro para esse endereço de memória onde ele guardou o conteúdo do arquivo.
Então, a gente tem aqui o ponteiro que a gente quer, ó, esse arc. Então, arc vai receber o conteúdo de fopen. Eu vou colocar aqui meu arc.txt e eu vou abrir esse arquivo para gravação. Para poder a gente gravar alguma coisa dentro do arquivo, podemos utilizar a função fprintf. E a função fprintf precisa de dois parâmetros. O primeiro deles é o ponteiro do arquivo e o texto que você quer guardar lá dentro, a string. Para guardar texto dentro de um arquivo. Vamos colocar aqui, ó, fprintf. O primeiro argumento é o ponteiro para o arquivo, então é arc. E aqui, olha só que texto magnífico. Então, com isso aqui, ele vai guardar, ele vai salvar esse texto aqui dentro do arquivo que eu acabei de abrir para a gravação. E da mesma forma que a gente trabalhou aqui no RIP, se você alocar a memória, você precisa liberá-la depois, você tem que ter o mesmo compromisso aqui com arquivos. Se você abrir o arquivo, em algum momento você precisa fechá-lo. Senão ele pode ficar aberto e o seu sistema operacional vai marcar o arquivo como aberto e depois, se você tentar acessar ele ou através do mesmo programa ou com outros programas, o seu sistema operacional vai falar: opa, esse arquivo aqui está bloqueado porque ele está sendo utilizado por outro programa. Para evitar isso, você precisa utilizar a função fclose e passar o ponteiro para o arquivo. Então, esse programa aqui, ele vai salvar essa linha de texto aqui dentro do arquivo meuarc.txt. Então, vamos compilar o programa. Aqui, ó, compilei, revisão.exe. E se eu olhar o diretório, eu vou ver que está aqui, ó, meuarc.txt. Se eu pedir para ver o que tem lá dentro, ó, meuarc.txt, está lá o conteúdo. E agora, para pegar de volta o conteúdo, a gente pode fazer o quê? A gente pode abrir o nosso arquivo, como leitura. Eu vou comentar isso aqui, ó. E para poder pegar o conteúdo do arquivo, eu vou usar a função fgets. Aí, como tem texto, eu vou criar aqui, ó, char texto 80. E a função fgets exige um ponteiro para onde a gente vai guardar o nosso texto. Então, vai ser a variável texto. 80 vai ser o tamanho da leitura, o tamanho do texto que a gente quer ler. E aqui eu tenho que passar o fluxo de dados. No caso aqui, o fluxo de dados vai vir desse ponteiro aqui, arc. Eu vou pegar aqui, ó, printf, %s, texto. Então, se eu executar isso aqui agora, opa, esqueci o ponto e vírgula aqui, revisão.exe, ele vai ler o arquivo, pegar o que está lá dentro e imprimir na tela para mim. Aqui, ó. Olha só que texto magnífico. Ok, gente? Então, com isso aqui a gente encerra a nossa revisão de linguagem C. A partir da próxima aula, nós vamos começar a falar de fato sobre C++.